Escreva essas palavras. Esse é o título da nossa reflexão de hoje. Mas antes de nós irmos para a reflexão de hoje, vamos dar uma palhinha aí, uma pegadinha sobre aquilo que falamos no vídeo passado, que foi sobre relacionamento purificador. Essa foi a nossa reflexão passada, da qual vimos que Deus precisa nos fazer passar por situações difíceis, às vezes até amargas, outras vezes até desesperadoras, por meio das quais essas situações ou circunstâncias, Ele nos purifica e nos leva ao amadurecimento. Ele mesmo é o fogo purificador. Mais detalhes dessa reflexão está no Facebook da IECB de São João, com o número 155, ou nesse mesmo canal do YouTube, MD Caminhando. Antes ainda de entrarmos no texto de hoje, quero registrar uma imagem que vi nesta semana. Vou descrever ela para vocês. Acompanhe e tente ver a imagem em sua mente. Produza essa imagem em sua mente. Na quinta-feira de manhã tive de marcar uma consulta no posto de saúde, consulta de rotina com o meu cardiologista. Quando voltei para o carro, antes de abrir a porta, vi uma senhora mais nova do que eu, caminhando pela calçada, de cabeça baixa. Me parecia estar com uma tristeza profunda. Deu dó. Ela estava com uma criança de uns 3 a 4 anos de idade, uma menina, e essa menina conversava, gesticulava, me parecia estar vivendo profundamente aquele momento que ela estava vivendo. A senhora não estava sendo contagiada pela criança, e nem a criança pela senhora. A criança estava viva, vibrando. A senhora estava se arrastando. Que pena. Registrei, escrevi essa imagem para não me esquecer, e logo vocês vão entender o que eu estou falando. Hoje então vamos compartilhar outros textos escritos durante a semana em meu devocional de vida. Iniciamos pelo dia 56, que é hoje, sábado, o qual leva o título Escreva essas palavras. O versículo que Deus usou para falar comigo hoje, de uma forma diferente, especial, é de Êxodo 34, 27, na tradução A Mensagem, AM. O Eterno disse também a Moisés: agora escreva essas palavras, porque por meio delas faço uma aliança com você e com Israel. Agora escreva essas palavras. Observações. Moisés conversava com Deus. De tempo em tempo, Deus o chamava para passar instruções a ele, de como deveria agir, os mandamentos e regras que deveriam obedecer, como o Senhor desejava ser honrado, adorado, venerado e assim por diante. Não só uma vez. Moisés ficou por 40 dias e 40 noites num monte e Deus conversando com ele. Foi algo fantástico, fantástico. É muito interessante ver essa história de Moisés. Deus disse para ele escrever essas palavras da aliança. Deus estava fazendo uma aliança, um pacto, onde ele estava assumindo um compromisso com o povo de Israel. Caso o povo seguisse essas orientações, seriam abençoados eles e seus descendentes, as próximas gerações que viriam. Deus sempre cumpriu suas promessas. O povo é que tem dificuldade de cumprir com sua parte. A história tem provado isso por A mais B. Arão falou que o povo de Deus é obstinado, teimoso e inclinado para o mal. Veja, isso desde aquela época e não é diferente em nosso tempo. Nós, povo que servimos a Deus, temos dificuldade de cumprir nossa parte na aliança com o Pai Celeste. Nós que servimos a Deus temos dificuldade. Imagina esse povão aí que não busca a Deus em oração, não leem a Bíblia, não oram, não tem um caminho centrado no Senhor. Eles então muito maior será a dificuldade deles. Seria pior
caso Moisés não tivesse escrito o que Deus estava falando para ele. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, mesmo que ele não esteve junto no tempo da criação e fatos ocorridos antes dele nascer. Mas Deus revelou tudo a ele, a fim de que escrevesse, a fim de que a fim de que Moisés deixasse registrado os feitos. Foi registrado através da escrita, para que pudéssemos ler e entender em nosso tempo. Aí vem a importância de conhecermos a palavra de Deus, estudarmos ela. Olha aqui, eu tenho a minha Bíblia, a mensagem, é a minha Bíblia de cabeceira. A palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, buscarmos entender ela, refletirmos, meditarmos nela, para podermos tomar as decisões baseadas naquilo que Deus deixou escrito para nós, através de Moisés e os demais, que assim como ele obedeceram e deixaram registrado para as gerações futuras. Moisés, por mais de uma vez, ouviu essa expressão: escreva estas palavras. Os outros escritores também receberam essa instrução. Tem pessoas que não dedicam tempo para ler e estudar a palavra. Estariam elas sendo tão rebeldes, teimosas e obstinadas como o povo no tempo de Moisés? Podemos entender assim? Aqueles que não querem ler, que sabem ler, que têm a sua Bíblia, ou que têm condições de comprar uma Bíblia e não querem ler, eles estão sendo obstinados, teimosos com Deus? É assim que podemos entender? São coisas que a gente precisa pensar, refletir o que está acontecendo nesse tempo. O povo de Deus volta a repetir os erros do passado, pois esquecem daquilo que já fizeram de errado, ou onde gerações passadas pecaram e erraram com Deus. Muitos hoje erram por não quererem estudar direto da fonte, da palavra de Deus, da Bíblia, registrada para nós. Para essa teimosia não há desculpas. Deus vai nos cobrar pelas nossas decisões. Pior ainda quando nós não queremos entender, nós não queremos saber como caminhar. Infelizmente, muitos erram por não conhecer as Escrituras. Não conhecer. Aplicação. Durante toda a minha vida, teve momentos claros de Deus agindo de forma espetacular em minha vida, ou de maneira que pudesse perceber na vida de outras pessoas próximas de meu convívio. A maioria delas não foi escrita, esses acontecimentos. Não foi registrada e se perdeu no tempo, no esquecimento. Isso dá dó. Hoje lamento esse meu erro e estou procurando corrigir, por isso estou aprendendo a anotar. Daí vem essa prática de registrar no caderno, ao menos um texto bíblico por dia que capturou minha atenção e o que isso tudo tem a ver com a minha vida. Registrar o que Deus tentou me comunicar nesse dia. Exige um pouco de tempo? Exige, mas isso tem feito um bem extraordinário para mim, Augusto, um bem extraordinário para mim. Outra maneira seria a descrever num diário de vida as experiências do dia a dia, as decepções, os medos, os traumas, as agonias, as tristezas, o que lhe afeta, lhe deixa triste, bem como as descobertas, as alegrias, os momentos felizes e cheios de realizações. Anotar isso num diário é uma outra forma. As bênçãos imerecidas de Deus sobre nós. Você tem anotado as bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida? Depois as pessoas ficam só murmurando e achando que só tem decepção, só tem dificuldade. E as bênçãos? Temos contado elas? Nossa gratidão e louvor a Ele, nosso Deus. Tem pessoas que estão ancoradas, amarradas, enroladas em suas tristezas e decepções e não percebem as bênçãos
que a cada dia estão ao seu derredor. Lembra daquela imagem da senhora com a criança que descrevi no início? Lembram? Pois é, muitas pessoas não levam a sério a palavra de Deus e estão presas em suas desilusões e angústias e andam perambulando por aí com cabeça baixa, deprimidas, angustiadas. É o que acontece. Não conseguem ter esperança em dias melhores, porque não conhecem, não saboreiam, não vivem a palavra de Deus. Isso me leva ao segundo texto que registrei nessa semana, foi no dia 54, o qual leva o título Alimento Incomparável. O texto é Mateus 5, verso 6, na tradução Mensagem. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Observações. No Sermão do Monte, Jesus destaca Deus como alimento incomparável. Se é alimento, então podemos saciar nossa sede e fome nele. Nossa alma tem sede e fome de Deus. Contudo, não é difícil ouvirmos pessoas dizerem que não tem tempo para ler, refletir e meditar na palavra de Deus, escrita e registrada para nós. Aí lembro novamente daquela senhora com a criança. Será que ela está se alimentando da palavra de Deus? Será que ela conhece e crê nas promessas de Deus? Ao meu ver, se ela cresce em Deus de todo o seu coração, sua atitude seria outra. Quantos são as pessoas que estão aí vivendo uma ansiedade doida, comem, bebem, dirigem em alta velocidade, não controlam os seus limites, andam sem limite no gasto, na farra, na luxúria, em tantas coisas. A sua alma tem sede e fome de Deus. Ele é o alimento incomparável. Deus nos sacia. É assim? Na minha aplicação registrei. Durante muito tempo eu lia a palavra de Deus para fazer sermões aos outros, pensando sempre nos outros. E vivia com a alma sedenta e faminta. Até que fui desafiado a parar de correr, me assentar, ler, estudar, degustar e me saciar do Senhor e na sua palavra. Nossa, que diferença! Buscar o alimento incomparável diariamente para mim, saborear, degustar e poder compartilhar dele com outras pessoas, o que Deus tem feito em minha vida. Isso é fantástico. É muito bom poder compartilhar desse alimento incomparável com outras pessoas. Na oração desse dia escrevi: obrigado, Pai, que tem sido meu alimento incomparável, o mais que suficiente, tem suprido minhas necessidades da alma. Amém. E na oração do primeiro texto escrevi: obrigado, Pai, que aos poucos tenho sido mais obediente e tenho registrado teu agir em minha vida e no meio onde convivo. Perdão pelas vezes que fui rebelde, preguiçoso e não registrei. Continua a mudar meu estilo de vida, Senhor, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu Pai amoroso. Amém. Isso faz sentido para você, meu amigo ouvinte? Tens registrado num caderno ou num diário o que Deus tem feito em sua vida e em seu derredor? As muitas bênçãos, as muitas dificuldades? Talvez precise pedir para alguém escrever em seu lugar, o que também é interessante. Algumas pessoas não sabem escrever, não têm essa habilidade. Talvez um neto, um irmão, um filho possa lhe ajudar. E o Senhor é seu alimento incomparável? Você tem se alimentado dele? Sua alma se satisfaz dele ou precisa se entulhar com tantas outras coisas temporais e passageiras? Registre suas decisões em seu diário. Oremos. Pai querido,
Obrigado que tens nos incentivado a registrar os teus feitos, para no futuro relembrarmos e não ficarmos nos arrastando pela vida, presos no desânimo ou nas murmurações. Continue a alimentar nossa alma, pois és o alimento incomparável em nossa vida. É o que oramos em Cristo Jesus. Amém. Certa vez, um aprendiz de Jesus pediu ao seu discipulador: Jesus tem preferidos? Então o seu discipulador falou: não, mas ele tem amigos íntimos, que têm prazer em registrar os maravilhosos feitos de Deus em sua vida, bem como buscam se alimentar no alimento incomparável. E eu finalizo lhe perguntando: você é um amigo de Jesus? Então, dê teus pulos, como dizem. Faça a sua parte. Deus o abençoe e o conduza pelo caminho eterno. Amém.